percepção também é um canal de interação com o mundo, ou seja, o que é interação com o mundo? É comunicação. A criança, ela nasce com este canal muito aberto, porque o bebê, ele é totalmente percepção, está totalmente em contato com o ambiente e só percebe. Criança pequena também, vocês podem observar até os 3, 4 anos, como eles piscam um pouquinho, eles têm o jeito de olhar muito fixo, porque eles enxergam além e têm capacidade também de absorver muita luz. Depois, com o tempo, com as crenças, com o nome, com a educação, com o ego, né? O ego que tem que se desenvolver nesse plano, obviamente, senão fica desajustado nesse plano de existência. Essa percepção vai sendo deixada de lado, ela vai ganhando outro nome, né? Ela vai virando espiritualidade, ela vai virando coisa estranha. E aí tem como é que se diz, essa distância, esse distanciamento de uma condição biológica natural do ser humano, que é perceber, que é intuir, que é ver com os olhos fechados, que é a estimulação da glândula pineal, de todas as nossas condições neurológicas que nós temos para criar com ou sem informações visíveis, isso que é interessante, porque eu faço muitas visualizações, muitos trabalhos sensoriais nas minhas técnicas, e as sugestões que eu dou são de verem coisas que nunca foram vistas também, e as pessoas conseguem, elas visualizam objetos, locais, coisas que não tem nesse plano aqui. Então a pergunta é, como é que pode um cérebro codificar uma forma, um som, uma luminosidade que não tem esse registro dela, né? Porque eu andei pesquisando assim o que dizem no Terra a Terra sobre visualizações e alguns artigos, até italianos, eu gosto de ler mais de uma língua para ficar bem, para não ficar muito setorizada a coisa, mas para ampliar um pouquinho, que é o utilizo dos dados de memória. Então, se eu vou conseguir imaginar uma praia só se eu tiver visto uma praia. Obviamente, ao menos em uma fotografia, né? Nós temos elementos que a nossa memória vai chamar e depois ela transforma em outra coisa. Se uma criança nunca viu uma praia, mas nem fotografia, talvez tenha dificuldade de saber o que é uma praia. Porque nós somos como um computador que vai buscar dados e aí então ele vai criar e vai montar outros elementos. A visualização para as crianças não é uma novidade, porque criança, por exemplo, se pega, vamos supor, essa pendrive aqui para brincar e ela diz que é um carro, ela brinca como se ela fosse um carro. Então, ela modificou essa informação aqui, né? Então, a gente já é brincadeira, tá sonhando, mas é exatamente essa brincadeira, esse sonho, essa criatividade que faz crescer. Então, essa coisa é uma coisa, mas ela poderia ser outra. É o que depois nós ficamos toda a vida tentando desenvolver, né? É tirar o significado das coisas que nós damos com o tempo, o significado, o valor, enfim. Portanto, o reutilizar em sala de aula a capacidade biológica natural, né? Esse canal de comunicação, esse canal de interação com o mundo, que é a visualização, que é a percepção, não é uma coisa estranha. Por isso que eu indico não usar a palavra meditação. É muito chave essa informação, gente, porque a palavra meditação possui uma bagagem histórica, religiosa, espiritual, cultural, e se eu não gosto disso, eu não vou fazer. Ou se eu não sei do que se trata, eu vou dizer, não faça isso para os meus filhos, porque implica outros fatores, então tem uma carga histórica. Mas visualizar ou imaginar é uma palavra que é aceita, porque ela não implica outras bagagens de memória, outras cultura, ou comportamento, ou religião e coisas assim, tá? Então, esse pequeno cuidado com uma simples palavra pode nos permitir fazer trabalhos bem mais à vontade, tendo, obviamente, sempre o cuidado de lembrar que nós não estamos doutrinando ninguém, né? Não estamos encaminhando nem o aspecto espiritual das nossas crianças, mas estimulando uma capacidade sensorial de percepção biológica, natural, a nosso favor no ensino. Esse é o principal discurso de hoje, é como eu vou utilizar isso em sala de aula para
ajudar o meu aluno a entender, a não ficar nervoso, a relaxar, se ele já vem de casa com tantos problemas, né? Porque eu sei a realidade de muitas das nossas escolas e a gente sabe que as crianças passam coisas difíceis, dependendo do ambiente em que nós ensinamos. Então, as 4 visualizações que eu selecionei, que eu busquei para hoje, cada uma delas tem uma função de cura, porque é a didática da cura, tá? Não é um encontro para vamos distribuir ferramentas para ocupar o tempo na escola. Não. A didática da cura, ela vai sempre trabalhar em algum aspecto emocional, sutilmente, ajudando o conteúdo, ajudando o professor a fazer o seu trabalho e, se ele é disposto, se ele ama para ensinar, ele também pode ser determinante na existência, na vida desses pequenos. Agora que eu voltei, que eu estou esse período aqui em Canoas, onde eu ensinava, numa escola bem aqui pertinho, né, que foi a última escola que eu trabalhei, eu ainda encontro alunos que agora já estão grandes, né, e que ainda lembram, Sora, quando a senhora chegava com aquele radinho na mão, a gente corria para dentro, né, porque eu fazia isso. Eu tinha o maior prazer de fazer esse trabalho antes do meu trabalho. Então, as viagens, as descidas, essas coisas assim que eu já fazia com eles, eles nunca mais esqueceram. Ao menos esses que eu consegui ter contato agora, né, que já estão grandes. Por isso, agora eu vou compartilhar telona com vocês. Ó, tá vendo aí? Bonito, né? Fofo. Então, essas árvores são eucaliptos, lilás, rosa, pink, né? Eu achei bem coringa ter essa foto aqui, bem jóia, até porque eu posso pedir para que a criança imagine esse tipo de coisa. Mas se eu mostro uma foto ou várias fotos, imagens de lugares lindos, isso vai facilitar bastante o processo de visualização, porque eles vão depois construir dentro do cérebro as imagens que eles já conhecem e vão poder começar a criar outras, tá? Então, visualizar é ver com a mente. A visualização é uma forma de projeção, criação, reformulação da realidade. E elas utilizam a memória e os estímulos sensoriais. O que são os estímulos sensoriais? É uma coisa bem simples, que vocês podem anotar, mas é fácil de memorizar. Quando nós vamos fazer uma visualização, é importante trazer os estímulos de som, de temperatura, de paladar, de tato, de visão também. Por exemplo, nós vamos ver quando nós vamos fazer as visualizações hoje. Se eu faço uma visualização com os meus pequenos de caminhar e ver uma cachoeira, eu vou dizer, escute o som da cachoeira, escute os passarinhos, sinta o cheiro desta flor. Vamos comer um moranguinho, vamos recolher. Então, a gente vai mandar, quanto mais informações nós mandamos para o cérebro, mais real fica o transporte, né? Mais real fica esta visualização e os benefícios da visualização. Então, é importante chamar os 5 sentidos. Até em algumas ferramentas que eu utilizo na versão neurolinguística, nós temos esse tipo de processo, né? Onde se a criança está, se nós estamos caminhando e sentimos os pés que estão quebrando as folhas no bosque, a gente tem que sentir, a gente tem que levar essa imaginação até lá, tá? Então, é uma parte, digamos assim, bem importante quando nós queremos trabalhar com a visualização, é trazer quanto mais informações nós tivermos, melhor. Os benefícios. Quais são os benefícios, assim, sem pesquisar sobre o que eu sinto mesmo, sobre o que eu vi no meu trabalho? Isso aqui eu não fui procurar para trazer para vocês, de repente tem muito mais coisa por aí, bem legal. Relaxamento, controle do estresse. O aluno estressado não aprende. E o aluno, muitas vezes, ele é muito cobrado. E eles entram em um processo de comparação com os outros, de menos-valia. Então, tem o estresse. Quando a criança vai para a escola, ela está chegando num mundo que vai ser cheio de cortisol. Ela vai estar bem estressada. E aí, aprendendo a
sozinha, gerenciar, né, calibrar, equilibrar esse estresse, ela vai com o tempo conseguir enfrentar muitas outras situações, que não vão ser só as situações de escola. Porque a avaliação, eu acho que é o próximo assunto que se vocês quiserem, a gente pode fazer um encontro só para avaliação, né? A avaliação é um estresse tremendo, ela é muito primitiva do jeito que é, nós não temos muitas opções, mas nós podemos preparar o aluno para essa situação primitiva, então. Preparação e fixação do conteúdo. As visualizações podem e até devem ser utilizadas na preparação e na fixação do conteúdo, ou seja, eu posso introduzir um conteúdo através de visualizações, que é o que a Lu vai nos falar mais adiante, a Luciana, e também para fixar o assunto que já foi trabalhado. Porque vocês sabem que nós temos, pessoal, desliga o áudio, que eu não estou ouvindo vocês agora, que os nossos alunos, eles, alguns deles têm os canais de aprendimento, de aprendizagem diferente, né? Tem gente que aprende ouvindo, tem quem olha e já entendeu, tem quem precisa escrever o tempo inteiro, né? Então, a visualização vai ser uma chave a mais de fixação do conteúdo. Por exemplo, se a gente vai trabalhar os rios, ou até mesmo letrinhas, ou matemática, depois vamos respirar, vamos pegar a posição, vamos lá ver esse número por dentro, vamos entrar no castelo dos números. Enfim, dependendo da idade do aluno, a visualização vai ter uma linguagem. E para adolescentes eu acho fundamental, porque além deles viverem uma fase já bem complicadinha, né, de entrada no mundo, da aceitação social, comparações, crises mesmo adolescenciais, eles têm uma capacidade de abstração ainda muito alta. E isso é importante, que eles não percam, porque depois na fase adulta a tendência que a gente tem é se concentrar muito na nossa vida, né? Na construção de um caminho, de uma personalidade, de uma identidade, de um espaço no mundo, e todos esses aspectos depois que ficam esquecidos vão ter que ser reconstruídos mais adiante, né? Com calma. Então, na fixação e preparação do conteúdo, na reparação emocional, então, podem ser utilizadas as visualizações como cura, autocura emocional. E é isso que eu quero passar hoje, porque as 4 visualizações que eu preparei são visualizações de autocura, além de poderem ser utilizadas, depois exploradas, né, no conteúdo. Aumento da criatividade, sobre isso aqui nem precisa comentar muito, né? Porque criança já é criativa. Então, se alguém tem dificuldade, aqueles, digamos, mais lógicos, né? As mentes mais lógicas, que precisam abstrair um pouquinho, senão depois na vida vão ter um pouquinho de dificuldade, ótimo, vão ser ótimos em matemática, em física, em lógica, mas vão ter dificuldade em outras disciplinas. Então, a visualização vai ajudar a manter a criatividade em um bom ponto, digamos assim. Aumento da capacidade de escolher e decidir. Por quê? Como a visualização, estou falando de prática de visualização, tá? Não é que se eu fizer uma visualização, meu aluno tem condições de escolher e decidir. Mas se isso virar um hábito para ele, ele vai aprender a entrar, a conectar-se consigo mesmo para decidir, para saber qual é a coisa melhor a ser feita. Então, é esse espaço interior que sutilmente ou didaticamente nós vamos ajudando a desenvolver nas nossas crianças. Aumento da capacidade, isso que eu já li, geração de opinião e posicionamento, que é ligada, né? Ela chega junto com o aumento da capacidade de escolha e decisão, porque a criança aprende a escolher, a estar dentro de si. E se ela pode ser muito tímida na vida normal, na vida tridimensional, de repente na vida interdimensional, essa que está dentro dela, ela tem mais força, ela tem mais poderes, e nós podemos estimular esses poderes. E tem uma das visualizações de hoje é exatamente isso, para desenvolver essa capacidade, e no mundo onde tudo é possível, eles têm muitos poderes, eles são fortes, tá? E isso vai juntar, vai trazer, né, como consequência aqui a construção da autoestima. A visualização para a realidade e a realidade para a visualização. Nós podemos, obviamente, eu vou passar um pouquinho hoje, mas criar as visualizações de vocês com os alunos não é uma coisa difícil, porque nós podemos trazer assuntos locais,
ou até o conteúdo, períodos da história, porque dá para viajar no tempo também, a gente pode fazer qualquer coisa nesse espaço, né, interdimensional, e levar a realidade para a visualização e o contrário também. Como que a gente faz o contrário? Quando eu visualizo alguma coisa, após a minha visualização, eu comento, eu falo, eu discuto, eu apresento, se tem o grupinho, né? Dá para apresentar, dá para... e eu desenho. Nós temos que criar, nós temos que trazer para a realidade. Vocês podem agora, eu sei que vocês têm papel aí, lápis, né? Fazer rabiscos coloridos em função do que eu estou falando, mesmo que não sejam as palavras que eu estou dizendo. Depois o áudio também vai ficar disponível, então não é um problema. Curte esse momento, mas livremente com a mão deixa ver o que acontece como simbologia, escutando o que nós estamos dizendo aqui. Então, trazer para a realidade quer dizer concretizar sempre uma visualização em um trabalho visível, ou é um texto, ou criar até um probleminha de matemática, ou é todo um trabalhinho de geografia, biologia, né? Porque biologia é a disciplina-chave, com a Terra a gente ensina tudo, e a arte em todas as disciplinas de arte, né? Tudo, pode usar qualquer tipo de material, tanta coisa, gente. Outro aspecto super, super importante, rotina diária. Então, não é uma coisa diária, porque ela não é uma separação do conteúdo, ela é uma forma de passar o conteúdo. A visualização inicial para o relaxamento, para criar o campo dos alunos, para trazer a calma, para que eles esqueçam um pouquinho, né, o mundo lá fora. Quando terminamos a aula também, nós podemos fazer esse fechamento. Quando a classe está muito cansada, também nós podemos sentir aquele momento que está todo mundo meio na bagunça, né? E peraí, vamos descansar, vamos tirar sapato, vamos tomar água. Aliás, a questão da água, eu já vou falar sobre água. Na próxima eu vou falar sobre água. Então, é uma parte. Se eu passo um texto para o meu aluno, tem a visualização do texto. E por que não darmos também visualizações como tarefa de casa mais completa, né? Visualizar, escrever sobre ela, desenhar, de repente compartilhar com os pais, engajar a família nisso também. Sonhar é permitido, né, gente? Escutar o que meu aluno viu, ou anotar alguma coisinha, ou fazer com que os colegas escutem, ler o que for escrito sobre as visualizações, porque de repente nós não temos tempo de ouvir uma classe inteira contando as suas visualizações, mas podemos recolher os desenhos, recolher o que for escrito sobre elas, dar o valor, não precisa jamais avaliar o que a criança viu, é sempre maravilhoso o que ela vai ver. Nós vamos poder medir se está bem ou não, se ela está conseguindo fluir com as visões e até acompanhar esse processo, né? Sem, obviamente, dizer que tem que fazer alguma coisa a mais ou que não está bem. Então, os comentários valorizam muito, né, o incentivo que nós podemos dar para as crianças na visualização. É muito simples e tem muito valor. Eu gosto de colocar essa foto aqui porque eu utilizo muito com os meus, com os meus meninos, né, que são grandinhos, que tem umas determinadas visualizações que precisam de praias e pedras. Então, a gente dá uma informação para a memória, tá? Qual é o melhor modo de fazer, de trabalhar as visualizações? O primeiro eu já falei, solicitar os sentidos do corpo. Eu sempre inventei, até na última hora, com os meus alunos, assim, se eu tinha 2 horas sobrando, conseguíamos ficar 2 horas viajando por todo tipo de universo que vocês possam imaginar. Mas, se eu quero preparar bem a visualização, eu só tenho que me lembrar de colocar, ou mesmo que ela seja espontânea, né? Que chegue na hora para você fazer alguma coisa, solicitar os sentidos, aquilo que eu falei antes. O tato, o olfato, a visão, o cheiro, o barulhinho, sentir o fresquinho, né? A temperatura, o calorzinho, a temperatura da água, coloque o pé na água, toda essa coisa assim, porque o nosso cérebro não sabe o que foi imaginado, o que é lembrado, o que foi sonhado e o que aconteceu realmente. E é desse jeito que nós podemos curar algumas coisas do passado.
passando mais informações, informações mais suaves, para que o cérebro se confunda um pouquinho no sentido positivo, né? Porque eu tive assim, esse insight vendo muitas pessoas que tinham suas mentes programadas. E eu pensava, nossa, como é que pode? Chega uma pessoa com vários instrumentos, várias ferramentas e programa a mente dessa criatura aqui, que não está nem bem, para ela ter sucesso na vida. Então, colocou vários elementos dentro do cérebro da pessoa para ela fazer o Swift. Aí eu pensei, então o contrário também pode ser verdadeiro. Eu posso colocar vários instrumentos dentro do cérebro de uma pessoa para que ela se reconstrua, para que ela não sinta suas dores, para que ela viva ou para que ela consiga inverter, cancelar e substituir até algumas experiências. Mas isso é uma outra história, né? Estou falando de cérebro de sentidos. Música, sempre que possível. Então, todos nós temos telefone, né? Ter algumas músicas, faixas preparadas assim para que possa acompanhar, né? Sem voz, não devem ser músicas cantadas, não devem ser música nem tipo coral, assim, tem que ser só instrumental. Porque quando tem a voz, o cérebro utiliza uma faixa. Então, ele vai ter uma parte do cérebro que vai estar conectada com a linguagem, com o timbre de voz, vai ter um acompanhamento e a voz direciona muito. Mas só o instrumental, não. Então, nós podemos selecionar algumas músicas, né? Se precisar, a gente pode dar umas dicas, mas acho que vocês são boas nisso também. De músicas muito suaves, muito doces, que não tenham grandes instrumentos, tipo assim, sopro, coisa que possa assustar. Ok? Tem o piano, o violão, a harpa, o violino, são os instrumentos ideais para acompanhar visualizações suaves para criança. Água antes e depois. O que quer dizer água antes e depois? Gente, isso que eu queria dizer. Garrafa d'água tem que estar em cima da carteira, em cima da classe do aluno. Aqui no sul dizia classe, acho que é carteira, né? Da mesinha. Nenhum ser humano deveria pedir permissão para beber água. Então, não precisa sair da aula para hidratar-se. Tem que aprender a se hidratar com a sua garrafinha que fica na mesinha, com total maturidade, autonomia. Essa coisa de pedir para sair para tomar água é punk. Vou dar essa expressão bem absurda e vocês definam o punk para vocês. São necessidades e as informações, quando eu dou aula dos meus cursos, o pessoal sabe, tem que hidratar essa informação. Até agora, vocês têm água aí, porque foi pedido, né? Hidrate essa informação. Tomamos água, porque a água registra. Tem vários efeitos, né? Que nós sabemos, podemos estudar sobre isso também, tem várias pesquisas na capacidade que a água tem de registrar. Então, a água escuta até mesmo a aula que nós estamos dando. E a hidratação vai repor dentro do corpo tudo que a criança precisa fazer aquele break de algo que aprendeu. Então, aprendeu, tem coisa nova, toma água. Ficou nervoso, tá com ânsia? Toma um golinho d'água, vem com a sua garrafinha. Além do que, a garrafinha, né, como vocês receberam o vídeo da garrafa na beira da praia, só com essa garrafinha d'água na sala de aula, dá para trabalhar um mês de informações que tenha a ver com a garrafa, com a água e com tudo que ela representa para o ser humano, para a humanidade, tá? Então, quando eu vou fazer uma visualização, aí o golinho da aguinha toma antes e toma quando volta também, quando volta para a nossa dimensão, né? Unir os conteúdos. Isso aqui é muito lindo. Transformar textos em visualizações, utilizar as visualizações em todas as disciplinas e, acima de tudo, antes das famigeradas avaliações. Temos que achar um jeito de fazer avaliação para tirar o medo dela, né? E falando disso, pessoal, agora eu gostaria de convidar a Lu, para que eu vou ativar teu áudio, Lu, e fixar. Não sei como é que eu faço para fixar a sua tela. Aqui, pode começar a falar. Que a Lu tem uma experiência muito, muito linda sobre isso, né? Vamos ver se o pessoal está te ouvindo. Oi, tá tudo certo?
Estão ouvindo. Eu estou te ouvindo aí agora e conseguindo identificar a rotina da minha sala. Porque agora todos nós estamos num momento que a gente não está dando aula apenas para o nosso aluno, para a nossa criança ali. Nós estamos dando aula para um pai e para uma mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com as nossas palavras, e tentar, de todas as formas, envolvê-los em todo o processo. Porque a criança, né, o nosso aluno, ele é muito mais aberto. Mas a família, ela não é tanto assim. Então, a gente tem que ter essa delicadeza. Durante as minhas aulas, assim, várias vezes eu estou falando a questão da hidratar as informações. Aí eu já vejo assim que a gente consegue ver a família, eu vejo assim, às vezes um pai correndo assim, coloca a garrafinha de água do lado. E eu acho que eles estão levando isso a sério, sim, que além de eu falar várias vezes, eu vejo eles utilizando isso. Que bom! Eu fiz uma visualização de uma história que ano passado eu e Shirley, nós tivemos a oportunidade no congresso, no 4º Congresso da Felicidade em Curitiba. E lá, a Lia Dinsky, uma das palestrantes, ela contou uma história da baleia que é maravilhosa, que Shirley vai mandar para vocês por e-mail, para vocês terem acesso. E nessa história, eu usei o podcast, que tem a musiquinha, igual você falou. A minha voz, ela acaba ficando mais suave, mais serena, e ela acaba a gente despertando o prazer em ouvir até o final. E essa história, ela é muito linda, e ela fala sobre a baleia, né, uma baleia que ficou encalhada e que precisou de alguns pescadores, né, mergulhadores profissionais, para resgatá-la. E ela fez um gesto, né, de gratidão para esses mergulhadores. E eu usei essa história durante a minha aula de matemática. Eu passei a história para toda a família, todos ouviram, e eu pedi para que eles fizessem a representação, igual você está falando, que é muito importante, que é o desenho, a representação gráfica que a gente usa, sobre as proporções do tamanho da baleia com o do ser humano. E eu pedi para eles fazerem esse desenho. E eles, assim, amaram. Eu recebi desenhos e uma mãe até comentou comigo que pediu para o filho fazer aquela aguinha saindo por cima da baleia. Aí ela falou que ele falou assim, não, mamãe, ela estava com muitas redes, ela estava presa. Tem que esperar, ela só solta aquilo quando ela está feliz. Ah! Você entende? Então, assim, é uma sensibilidade da gente mostrar que dentro de qualquer história, qualquer visualização, a gente consegue amarrar o conteúdo, a gente consegue amarrar o que a gente assim, o que a gente tem que trabalhar, todas as habilidades, né, de uma forma mais sensível, porque além deles entenderem essa questão da proporção, eles também entenderam como que a gente fez depois uma conversa, como nós estamos ligados com a natureza. A gente já vê ciências. É a chave da evolução, né? Não é? E vem ciências. E aí eu peço, assim, também pedir um dia antes para contemplar a natureza, olhar para o céu, olhar para as plantas. Então, assim, é uma coisa amarrando na outra. E esse foi dentro de uma aula de matemática, a gente conseguiu trabalhar matemática, ciências, todas as visualizações que a gente recebe, a gente consegue amarrar tranquilamente com conteúdo. Além dos textos infinitos, né? Matemática, tudo que pode juntar com a visualização e do prazer do aluno, que é a coisa melhor, é amarrar o aluno. E aí faz toda uma preparação antes também, Lu, de sentar-se de forma confortável, que vai precisar de uma atenção plena. São alguns minutos para eles terem aquela, igual você falou, uma rotina, uma disciplina durante aquele momento, para que as informações cheguem e elas se apossem, né, deles, para que eles consigam depois trocar e conversar entre a família. Mas está sendo muito bacana.
Eu Olha, vou deixar disponível e até a foto também. Aí, quem quiser usar, eu e Chiris estaremos à disposição para fazer todas essas trocas. ai, que coisa boa. Muito obrigada, Lu. Nada. Obrigada, obrigada mesmo. Muito bacana isso. E deixa eu fixar aqui. Então, ela falou desse amarrar que é gostoso, né? Coisa melhor também é amarrar o aluno. E como a Luciana falou, criar uma rotina que depois vai fazer parte da vida dele, essa capacidade de abstração, né? Vou continuar aqui com a compartilhar a tela, com a partilha da tela, porque nós temos que fazer as nossas visualizações dessa linha, né, gente? Então, agora eu criei, eu fui buscar lá na Água Grande do Mar todas as informações para que esses benzinhos precisam, né? Então, o céu não como visto como um paraíso, por isso que eu coloquei para vocês uma foto de céu. Vocês olhem ele também, tá? E agora eu vou continuar falando, vocês fechem os olhos, tomam um golinho d'água e fecham o olhinho. Fechamos os olhos também e ficamos com esta imagem como se nós já estivéssemos, né, num avião. Então, aqui, imaginamos que o teto da nossa sala, desse local onde nós estamos agora, né, se está abrindo. Nós sabemos que agora não é dia, mas vamos imaginar assim. E nós estamos subindo, estamos sendo puxados para cima como se pudéssemos voar. Ficando bem lá no alto, como se fosse passarinho. Vendo as nuvens lá embaixo. Passando através delas e sentindo como são fresquinhas, como são úmidas. Essas gotinhas da água, né? O vento. O vento que bate nos nossos cabelos. Esse cheirinho de ar limpo. E nós estamos voando como se fôssemos super-heróis. Por cima da nossa cidade. Dá para ver a escola, dá para ver a nossa casa. As matas por perto. Os rios, as cachoeiras. Mais alto para poder ver o Brasil inteiro, nós podemos ver o contorno do mar. E já que estamos tão alto assim, vamos dar uma volta na Terra. Com esse nosso superpoder de viajar, de voar, sentindo só o barulhinho do vento. E mandando muito amor para todas as criaturas lá embaixo. Por cima dos mares, olha ali quantos mares. Tudo azul. O deserto do Saara, todo amarelo, grande, grande. A Amazônia, porque estamos voltando no nosso território. Estamos descendo agora devagarinho, planeando, descendo em direção à nossa cidade. Já estamos vendo a escola. E cada vez mais lentinhos vamos passar através das telhas, do concreto. Vamos ver o nosso corpo sentadinho aqui e vamos voltar para os nossos olhos do corpo. Inspirar profundamente antes de abrir os olhos, em silêncio. Quando abrirmos os olhos, tomamos mais um golinho de água. E voltamos. Então, eu fiz rapidinho, tá? Mas aqui dá para começar trabalhando imagens de território, mostrando terra, dando as informações antes, até um dia antes, sem dizer nada, para depois o cérebro deles acompanhar esse voo. Mas esse voo pode ser uma rotina de saída. Então ele fica tranquilinho, com as mãozinhas por aqui assim, né? Sentadinho para trás ou abaixadinho, como ele quiser, pode estar apoiadinho também assim.
Mas o relaxamento é importante. Essa é uma das visualizações de poder. Aquela de eu vou sair, vou no tudo, posso imaginar que estou mandando amor, raios de luz das minhas mãos, toda essa coisa, mas tem que ter aquele cuidado, né? Para não cair lá na New Age. Então, é uma questão mais geográfica mesmo, mas de grande liberdade de poder. Então, depois a gente pode falar para eles, olha, nós vamos fazer sempre na aula para relaxar essa meditação, essa visualização, mas quando em casa eu estiver cansado, eu estiver triste, eu tiver alguma coisa assim que precisa, lembra de utilizar a mesma coisa, ou antes de dormir, se tem medo, né? Vai para onde está o céu, vai no alto, vai ver a terra de cima e vai recuperar esse seu superpoder para voltar. Pode até imaginar os amiguinhos juntos, né? Fazerem voos e depois nós vamos ter que ouvir as crianças, o que elas vão dizer disso, né? Ela é muito simplesinha, gente, e é assim, tem que ser simples também, né? Para poder ser depois explorada, e tem vários aspectos que podem ser explorados aqui. A nuvem, o tempo, o clima, toda essa coisa aí geográfica de localizar, que é importante saber também, né? Agora, nós vamos ver a outra, ainda estamos no nosso tempo, que é o caminho. Essa é fofa. Eu coloquei a foto como sugestão, eu acho legal termos, mostrar uma, né? Para depois ver o que o cérebro proporciona, porque talvez tenha criança que nunca tenha ido fazer um passeio num bosque, que não tem ideia do que seja isso. Então, é legal mostrar, e tem vários filmes, ainda bem que muitos têm acesso agora, né? Aos filmes, às séries bonitas, tem vários documentários. Eu vou dar dica para vocês, no Netflix tem um documentário sobre os Andes. Ele é em espanhol, mas isso não é um problema, o cérebro das crianças se arranjam muito bem com outras línguas. E as paisagens são maravilhosas, mostra toda a América Latina, e eu acho que eu já olhei umas 5 vezes porque eu preciso absorver aquela beleza dentro. E é bem interessante passar essas informações aqui também para eles, tá? Mostrar antes, deixa eu voltar aqui no caminho. Então, agora vamos novamente tomar um golinho d'água, fechar os olhos. Vamos respirar profundamente. E na nossa inspiração, nós vamos para dentro do corpo. Vamos entrar, imaginando que estamos entrando no nosso corpo com o ar. E que bem no meio do nosso peito, bem no meio do tórax, caminhando para a esquerda, para o lado esquerdo, tem tem um bosque. Pode imaginar uma porta também. Nós estamos entrando dentro desse bosque limpinho, essa mata limpinha, segura. A palavra segura é muito importante. Flores, passarinhos, tem um ventinho gostoso, tem um cheirinho muito bom de jasmim, outras flores muito cheirosas que nós vamos experimentar. E nesse caminho, nós sentimos as pedras embaixo dos nossos pés, descalços. Pedrinhas bem redondinhas, bem macias, folhas. Vamos até colher algumas frutinhas aqui, experimentar a pitanga ou alguma outra que vocês tenham na região. Observando alguns animais também, tem uns coelhinhos, tem passarinhos, tem um tucano tão lindo, todo colorido. Nós estamos sozinhos aqui, mas estamos seguros. É um lugar muito lindo, esse lugar nos ama. Agora, mais adiante, vamos caminhar um pouquinho até enxergarmos um pequeno laguinho. Um lago muito bonitinho que se forma no final de uma cascatinha, de uma cachoeira. Nós vamos colocar os pés na água e vamos nos jogar. Não é perigoso, não é muito fundo, a água é azul, tão clarinha, verdinha. Esse banho gostoso.
olhando para o céu, boiando na água, né? Com os braços abertos assim. Vamos criar esse oásis, esse cantinho perfeito. Vamos sim, escutando o barulhinho da água, das nossas mãos, dos nossos pés batendo na água. E agora nós vamos sair do laguinho, porque tem várias frutas e flores que nós queremos recolher para levar na lembrança. Também há árvores muito lindas que nós podemos subir para ver os ninhos. E aqui podemos ficar um bom tempo. Agora eu vou pedir para vocês inspirarem e abrirem os olhos. Então, meninas, hidratação. Claro que com a musiquinha seria melhor, mas o zoom, a música fica tão baixinha que depois na gravação não fica bem. Eu vou fazer separado, tá? Vocês conseguiram captar quantas chaves de conteúdo tinha nessa pequena visualização, que aqui eu fiz muito rápido, né? Porque nós estamos só na informação. Mas as árvores, as frutas, a água, a temperatura, tem muita coisa que dá para trabalhar. E esse oásis é um oásis de proteção. Nessa visualização aqui, como em todas, que eu acho que para criança, precisa ter a palavra seguro, tá? Seguro, porque alguns já têm medinho, já têm medo até de estar sozinho, de dormir sozinho. Então, aqui é seguro, aqui você está protegido, esse cantinho é só seu. E aí ele vai aprender a buscar esse espaço. Então, esse oásis, pode até chamar assim, né? Eu chamei o caminho porque tem essa estradinha. Ela é uma estradinha que na rotina da visualização, a criança pode buscar nos momentos de estresse dela. E nós podemos dizer isso. Quando você estiver muito tristinho, quando acontecer alguma coisa, estiver muito bravo com alguém, né? Muito desiludido, vai lá pro teu cantinho, desce, vai subir em árvore, né? Antes de dormir, é gostoso, de manhã cedo, até para ter mais vigor, vontade de ir para a escola, né? Usar sim em sala de aula, mas já deixar essa sementinha dentro daquela que vai ser a rotina deles, né? A rotina de experiência. Agora nós vamos entrar numa visualização um pouco mais emocional. Deixa eu baixar aqui. Que é o bebê. Essa é forte. Ela é simples, mas ela é forte no sentido que ela tem um significado bem profundo. Então, eu vou começar pedindo para vocês olharem a casinha. Vocês visualizem essa casinha, ela é muito linda. Acho que ela está na Irlanda. Mas eu gosto muito dela. E eu gosto de imaginar que dentro dela é ainda mais bonito. Então, o lugar é maravilhoso. E essa aqui é uma visualização bem mais emocional. Então, vamos hidratar, fechar os olhinhos. E eu vou levar vocês rapidamente para esse cantinho aqui comigo também. Então, com uma inspiração profunda, como fizemos antes, nós vamos entrar no peito, vamos descer para dentro do nosso corpo, aproveitando. E vamos caminhar, quando estamos aqui no meio do peito, vamos caminhar para a esquerda, em direção ao coração. Aqui eu posso trabalhar o corpo humano também. Aonde vamos encontrar uma linda casinha. Vamos entrar nessa casinha e vamos ver uma salinha, um quarto de bebê muito bonitinho. Vamos colocar mais detalhes, vamos colocar uma cortina branca, o quarto é limpinho. Tem brinquedos bem arrumados, uma caminha pequena. E no chão, sentadinho em um tapete branco, tem um bebê sentado. Ele deve ter menos de 1 aninho, está sentadinho, bem bonzinho, brincando sozinho. Nós vamos chegar bem devagarinho, pertinho dele, né? E vamos tocar sua mãozinha. Vamos sentir o cheirinho de maçã desse neném. E agora vai entrar um ventinho fresco pela janela que vai balançar a cortina branca.
E nós vamos brincar um pouquinho com esse bebê. Os meninos estão vendo um menininho e as meninas estão vendo uma menininha. Deitamos no chão e ele ou ela vai deitar a sua cabecinha, vai apoiar a sua cabecinha no nosso peito, porque ele está curioso e quer escutar o nosso coração. Então, nós vamos ficar deitadinhos aqui, paradinhos, porque esse bebê, tão carinhoso, está escutando as batidas do nosso coração. E nós vamos acariciar a sua cabecinha, os seus cabelinhos, enquanto ele escuta, tão fofinho, tão pequeno, as batidas do nosso coração. Quando ele levantar a cabecinha, então nós vamos nos sentar, bem devagar. Vamos dar um beijinho na testa desse bebê, que ele está seguro aqui dentro, ele está bem, ele vai ficar sempre aqui esperando, porque ele está dentro do nosso coração. Então nós vamos fechar a porta da casinha e vamos voltar caminhando para o meio do peito e vamos inspirar para abrirmos os olhos. Tá? Então, essa visualização aqui é uma visualização de reparação, de autoestima, do amor que pode ter faltado, né? Em determinados casos, de repente, assim, mais tristes, é onde e façam vocês também, não é só para criança, é onde nós vamos lá recuperar uma parte, porque aquele bebê somos nós, né? É uma informação que a gente não dá logo, mas a criança vai acabar sabendo, porque é o bebê que está dentro do meu coração e ele escuta a batida do meu coração. Então, ele vai é uma recomposição, até uma recomposição epigenética do amar a si mesmo, que depois durante a vida a gente esquece esse cuidado com a nossa criança interior. Então, quando eles levarem em consideração que dentro deles tem esse bebezinho que vai estar sempre dentro deles, eles têm que se cuidar um pouquinho, não entrar em situações perigosas, aprender a se amar para cuidar, porque tem esse bebezinho dentro, tá? Então, aqui também dá para explorar vários aspectos cognitivos, didáticos, mas ela é bem direcionada para a questão da autoestima, do emocional mesmo, tá? Da cura de si. E é um instrumento, pode ser absolutamente utilizada por adultos, tá? Eu gosto dessa, eu achei muito fofo. E a última é muito importante, já é um instrumento que obviamente o pessoal que estuda comigo aqui já conhece, eu chamo a descida dos pais, porque tem um procedimento para fazer, onde a gente desce numa caverna, né? Em uma caverna, eu fui buscar essa aqui para dar sugestão de cores e de luz, de entrada e de saída, ela é muito linda, né? Essa foto dessa caverna, que eu não sei onde é que ela fica, se é lá na Croácia, ou é mexicana, ou é no Brasil, não tenho ideia, mas eu sei que é muito bonita, tá? Então, como é essa visualização, gente? Ela é um pouco mais complexa, ela é altamente de cura também, cura até para crianças órfãs, cura genealógica, de reparação, ela estimula também a paciência, a compreensão que as crianças precisam ter com os pais, quando os pais têm problemas, né? Quando, de repente, problemas de violência, que são dores, de dependências ou de abandono. Então, ela vai recuperar essa imagem do pai e da mãe dentro da própria criança. Neste caso aqui, deixa eu só mostrar, porque talvez tenha gente nova, né? Nós vamos utilizar os dois dedos da mão direita no pulso esquerdo, quem não conhece, tá? A gente faz assim. Então, a gente diz para as crianças, e criança adora fazer. Você vai colocar, apoiar os dois dedinhos da mão direita aqui no lugar onde põe o relógio e vai ficar quietinho e vai imaginar conforme que a professora, a tia, vai falar agora, tá? Tia, né? Então, nós vamos colocar os dois dedos da mão direita sobre o nosso pulso esquerdo, porque nós utilizamos o corpo para as visualizações, tá? E essa é a diferença das meditações. Nós utilizamos muito o nosso aspecto físico para visualizar. Vamos inspirar, sempre mandando o ar para cima, para trás dos olhos.
imaginar que dali nós vamos estar descendo pelo lado direito, até entrarmos lá no pulso esquerdo, que também tem anatomia para poder explorar mais tarde. Quando chegamos lá dentro do pulso esquerdo, nós vamos ver aquela caverna ali, aquele lugar grande, colorido, bonito, né? Nós vamos entrar dentro dessa caverna e tem luz do sol, que não é escura. E vamos imaginar que aqui, dentro da caverna, há uma porta branca. Tem uma descidinha, corredores, assim. A criança procura uma porta branca e faz um sinal de sim com a cabeça, que já está vendo essa porta. Porque nós podemos solicitar as informações também sempre conscientes. Ninguém está inconsciente numa visualização. E vamos até essa porta branca. Ela vai dar para um lindo campo cheio de flores. Vamos abrir e vamos ver este campo. Estão vendo? Vamos esperar o sinal de sim, com a cabecinha. Ele é cheio de caminhos, de laguinhos, de flores, de animais. É um campo muito lindo, natureza bonita, mas tem bastante espaço, assim, né? Um jardim muito grande. Nesse jardim, nós vamos observar, vamos procurar ou vamos inserir uma árvore muito grande. Escolhe aquela que você gosta mais. Lá embaixo tem essa árvore grande, frondosa. E vamos nos aproximar um pouquinho, não muito. E vamos ver agora, embaixo dessa árvore tem vários bebês sentadinhos. Eles também são pequenos, com fraldinhas. Eles engatinham. Nenhum deles caminha ainda, são pequenos. Eles estão todos bonzinhos sobre a sombra. Então, nós vamos olhar esta cena. Sentadinhos na relva, nós estamos olhando para esses bebês que estão embaixo da árvore. Agora, um menininho e uma menininha virão engatinhando até nós. São tão bonitinhos. Eles também gostam de criança. Nós vamos abrir os braços e vamos abraçar esse menininho e essa menininha. Eles são muito dóceis, carinhosos. E agora nós vamos olhar bem nos olhinhos deles para reconhecer os olhos do nosso pai, ou para imaginar, e para reconhecer os olhinhos da nossa mãe, ou para imaginar. E vamos ver que esses são os nossos pais. Mesmo que alguns de nós não tenhamos conhecido os nossos pais, eles existiram e foram bebês um dia. Agora que eles estão conosco. E nós podemos cuidar deles. Seguros. Aqui eles estão seguros. Então ficamos um pouquinho com os nossos pais aqui. Até que eles decidem voltar para a sombra da árvore com os outros bebês. Então vamos dar um beijinho para que eles voltem. Um beijinho na testinha de cada um deles e eles estão indo, gatinhando, e nós sabemos onde eles estão. Agora nós vamos levantar e vamos caminhar de volta até aquela porta branca. E vamos voltar para a nossa linda caverna colorida e iluminada. Onde a luz do sol nos puxa de volta para cima. Até vermos a total claridade e abrirmos os olhos. Quando abrimos os olhos, tomamos aguinha. Esse seria o momento de, antes de trocar os comentários, fazer o desenho, né? O desenho de todo o passeio, da caverna, da porta,
do jardim, dos pais. Essa visualização ela é muito terapêutica. Por que que eu falo de reconhecer os olhos do pai e da mãe ou imaginar? Porque tem crianças que talvez não tenham conhecido os pais. A gente não pode dar sempre por certo que todo mundo teve a família tradicional. Porém, todos tiveram pai e mãe biológicos. E essa é uma visualização de correção biológica, de correção epigenética. Ela vai aceitar, ela vai inserir os pais em um lugar seguro, onde eles estão, dentro de nós. Tá? A criança crescendo, quanto mais maiorzinho é o aluno, mais informações nós podemos dar depois dessa visualização, por quanto reguarda no que diz respeito à genética, né? à hereditariedade, ao crescimento, enfim. Dá para explorar também em vários sentidos, porém ela é uma das visualizações emocionais, que eu acho assim super, funciona demais. Nós utilizamos dentro dos nossos exercícios, né, e terapias também com a didática da cura, é uma das insubstituíveis. Então, gente, eu consegui chegar no tempo certo, fazendo tudo que estava preparado aqui. Eu espero que tenha sido muito legal para vocês também. Eu adorei. Eu vou abrir o áudio da Shirley aqui, que deve ter algum recado para o pessoal. E já vou encerrar a gravação para que tenhamos depois somente essas conclusões. Tá ativo, Shirley? Ainda não? Agora tá. Sim. Então, até anotei já aqui algumas dicas, né? Algumas que a gente chama de sequência didática, que pode ser trabalhado a partir de cada uma dessas visualizações. E vocês poderão solicitar também, comunicar com a gente, entrar em contato através do e-mail. Teremos o maior prazer de elaborar. Inclusive, a elaboração dessas atividades, elas servirão para o projeto da Supernova. Né? Boa parte de vocês aí já conhece o projeto, participaram do primeiro encontro, 30 de janeiro, e a gente já deu início ao registro das atividades, para em breve a gente está aplicando com os meninos e aplicando com formação de professores também. A Andréia já me deu algumas dicas hoje que eu amei, então assim, um pouquinho que vocês falarem, que vocês partilharem, despertem, legal, vamos fazer em cima disso aí. Desperta também temas para as aulas, né? Quando o Genilda e Cidinha manifestaram sobre meditação, aí a ideia, já temos a próxima aula, então tragam, manifestem no grupo Didática da Cura lá do Face, tem o grupo da Supernova no Face também, partilhem as experiências, porque aí a gente vai trocando, vai enriquecendo. Isso, maravilhoso, realmente. Ótimo trabalho, obrigada, Guarda. Sou muito, muito grata pela participação, pela ajuda, né? Na nossa simplicidade, o importante para mudar o mundo é fazer tudo que a gente pode.